Pai do Senhor, meus queridos, aqui quem vos fala é o irmão Gleiton Ribeiro. Nesta oportunidade nós queremos deixar uma reflexão bíblica nesta manhã de sábado, chuvosa, um dia calmo, um dia muito bonito para a honra e a glória do Senhor. Está um pouco escuro por causa da iluminação, o dia não está tão claro assim, para ajudar na iluminação do telefone. O telefone não é aquele bem desenvolvido, evoluído, uma geração de telefones boa, mas a gente vai trabalhando com aquilo que Deus está nos concedendo. Nesta oportunidade eu queria falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo de número 34, que diz assim: mas levantando-se no concílio um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Meus irmãos, nós temos por base ter uma mensagem expositiva. O que é uma mensagem expositiva, irmão Gleiton? É ler, explicar e aplicar. Nós não podemos ler todo o texto, porque vai tomar muito tempo do vídeo. Então eu leio um versículo para tomar como base, explico o texto e aplico para as nossas vidas espirituais. Isso se chama uma mensagem expositiva. E no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 17 por diante, vai falar sobre a segunda prisão dos apóstolos. Os apóstolos teriam sido presos, teriam sido libertados e voltaram novamente a pregar a palavra do Senhor. Só que, se levantando o sumo sacerdote, que era o líder espiritual da época, em Israel, em Jerusalém, ele manda que novamente prendesse os apóstolos, porque eles estavam cheios de invejas pela nova doutrina que eles estavam pregando, pelos novos ensinamentos e pela autoridade que eles estavam pregando e ensinando e batizando no nome de Jesus, que morreu e ressuscitou. E como a seita dos saduceus, que se formava a maior da alta cúpula, os saduceus eles tinham um grande poder requisitivo, religioso e social em Israel. E os saduceus eles não acreditavam que existia a ressurreição, diferente dos fariseus que acreditavam que existia sim a ressurreição, mas os saduceus não. E os saduceus, não acreditando que Jesus Cristo ressuscitou, eles queriam acabar com esta, entre aspas, seita que eles acreditavam que tinha se levantado naquele momento. E por eles pensar que era uma seita, eles pegaram e mandaram prender, juntamente com o sumo sacerdote, os apóstolos Pedro, Tiago, que estavam, e João, que estavam pregando, e os demais que estavam pregando a ressurreição de Cristo e falando da salvação do Evangelho. Só que quando eles prendem os apóstolos uma segunda vez, diz que o anjo do Senhor vem, liberta os apóstolos, e quando ele liberta os apóstolos, diz para os apóstolos: vai e anuncia as palavras desta vida. Isso está no versículo 20 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E os discípulos vão e começam a pregar. Só que o sumo sacerdote e os saduceus não sabiam que o anjo do Senhor tinha libertado os apóstolos, porque tinha guardas na frente da porta, proteção policial que estavam ali vigiando os presos para que eles não saíssem. Só que no efeito milagroso, um milagre da parte de Deus, Deus utiliza um dos seus anjos para libertar os apóstolos. Só que quando os saduceus eles mandam, juntamente com o sumo sacerdote, ir buscar os apóstolos, pensando eles que os apóstolos ainda estavam presos no cárcere, quando eles mandam alguns guardas ir buscar alguns servos, quando os servos chegam lá,
eles veem tudo trancado, os guardas do lado de fora protegendo o lugar, mas quando ele abre a porta para ver se os presos estavam dentro, para pegar os presos que estavam dentro e trazer até o concílio, não tinha ninguém dentro. O guarda volta e diz para o sumo sacerdote e os saduceus: olha, verdadeiramente os guardas estavam do lado de fora, vigiando o lugar, as portas estavam trancadas, mas não tinha ninguém lá. É quando ele se enfurece e aquela convocação que eles fizeram, aí ele diz assim: então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Porque os apóstolos eles já estavam assim, caindo na graça do povo, pela palavra do Evangelho que Jesus Cristo tinha ensinado e pela palavra que o Espírito Santo estava colocando na boca dos apóstolos. A Bíblia vai dizer que o capitão ele vai e traz os apóstolos, não com força, não prendendo, não algemando, mas sim trouxe com calma, levou eles até o concílio e os apóstolos se apresentam diante deles. E há um alvoroço, e o sacerdote diz: olha, eu não já disse que não era para vocês falar no nome de Jesus? Eu não já falei que não era para vocês falar no nome deste homem, que nós não acreditamos que ele seja o Messias e que ele não ressuscitou? Só que Pedro abre a boca no versículo número 29 do capítulo 5 e diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro começa a trazer uma palavra para aquele concílio, sumo sacerdote e todos os saduceus, explicando por que eles não poderiam deixar de falar e nem de pregar a palavra que Deus tinha colocado na boca deles. Só que eles, ouvindo isso, o que Pedro tinha acabado de falar diante deles, eles se enfureceram. No versículo número 33 vai dizer esta verdade, e a Bíblia diz que no versículo 33 que eles deliberaram matar os apóstolos. Só que no versículo número 34 que nós lemos, se levantou um certo fariseu chamado Gamaliel, Rabban Gamaliel. Ele foi o que era mestre de Saulo de Tarso. Saulo aqui nesta época ainda era jovem, e a Bíblia vai dizer que ele se levanta. E não somente se levanta, a Bíblia vai dizer também que ele era um doutor da lei, ele era venerado por todo o povo, e mandou que um pouco de tempo colocassem os apóstolos para o lado de fora. Disse assim: olha, pega estes homens, coloquem eles da parte para fora, que eu quero ter uma pequena reunião entre vós. Eles atendem a voz de Gamaliel, pegam os apóstolos que eles queriam matar, levam ele para fora, e Gamaliel, eles olham assim e dizem: olha, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer este homem. Ele diz: olha, tenham cautela que vocês vão fazer com estes homens. Aí ele diz assim no versículo 36: porque antes deste dia levantou-se um tal de Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levantou-se muitos povos após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra que eles estão realizando for de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Gamaliel vai dar um conselho. Um homem sábio e inteligente como Gamaliel deu um conselho extraordinário para aqueles israelitas. Mas aqueles israelitas, eles atendem para aquele conselho de Gamaliel. Mas se nós formos ver lá na frente, no capítulo de número 9, diz que
Saulo de Tarso, que era aluno de Gamaliel, ele não atende para este conselho que Gamaliel implica, que este conselho que a Gamaliel impõe ou ensina. Saulo, quando cresce, ele respirando ameaças de morte, no capítulo de número 9, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para que ele entrasse na sinagoga, a fim de que encontrasse algumas pessoas daquela seita que acreditavam que Jesus Cristo ressuscitou. O vídeo vai ser um pouco demorado, mas quem que puder assistir, assista, porque a explicação é demorada. E a Bíblia diz que Saulo, ele vai combater com esta obra. Não tenho certeza se a obra era de homem ou era de Deus. E ele vai bater de contra com a obra que é de Deus. E quando Saulo, ele vai de encontro a Damasco, no meio do caminho, aparece um resplendor de luz, ele cai por terra, e a voz brada dos altos céus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ouve aquela voz e diz: Senhor, quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou aquele a quem tu persegues. Aí, naquele momento, se houve uma conversão de Saulo para o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que eu quero trazer e aplicar nesta manhã, eu estou sentindo Deus nesta manhã de deixar esta palavra. O vídeo já vai em quase 12 minutos. O projeto é de Deus. Quem arquitetou foi Ele. Quem projetou foi Ele. Quem quis é Ele e é dele. E por estes requisitos ser do eterno, esta obra não vai parar. E por este requisito ser dele, esta obra não vai parar. Primeiramente, a obra chamada igreja. A igreja foi constituída por Deus e nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. E eu quero te dizer uma coisa: se levantaram alguém contra ti, contra um projeto que tu sabes que é de Deus, e você fica olhando assim, dizendo: mas Senhor, foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me designou, foi o Senhor que me capacitou, foi o Senhor que me instruiu, foi o Senhor que me levantou, foi o Senhor que vem me orientando. E por que isso está acontecendo? Porque tem pessoas se levantando contra mim, porque tem pessoas querendo destruir esta obra, porque tem pessoas querendo, Senhor, destruir aquilo que o Senhor tem me ensinado, que o Senhor tem me ajudado a projetar e a construir. Eu quero te dizer nesta manhã, esta obra é de Deus. E se esta obra é de Deus, o inimigo vai se levantar, o inimigo vai se impor à frente, o inimigo vai levantar os seus adeptos, mas eu quero te dizer, faça que nem o homem sábio do Senhor. Orou por poucos segundos. Neemias orou por poucos segundos e disse: Senhor, esforça minhas mãos para concluir esta obra. Esforça as minhas mãos para dar prosseguimento a esta obra. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, o teu marido, a tua esposa, o teu vizinho, o teu filho, a tua filha de Deus, foi uma obra de Deus. Os teus filhos são de Deus. E Deus não vai deixar os teus filhos, a tua família ser destruído pelas mãos de Satanás. Vai haver libertação, vai haver conversão, da mesma forma que aconteceu com Saulo. Te prepara para algo novo da parte de Deus, te prepara para algo novo da parte do soberano. Ele diz pela minha boca nesta manhã, ele diz: eu sou o que sou e não mudo. Eu sou o que faço e desfaço. Eu sou o que crio e descrio. Eu sou o que dou vida e que mata. Eu sou o que firo e que sara. E quando eu quero operar, Satanás tem que bater em retirada, porque eu faço uma coisa nova.
faço uma coisa nova nesta manhã. E por eu ser o Deus que faço uma coisa nova, te prepara para uma novidade de vida no teu lar e na tua família. Te prepara para uma restauração espiritual dentro do teu ser. Porque essa obra não é de homem. Essa obra não é de homem. Deus tem algo para realizar na tua vida. Ele diz: você é projeto meu e eu não vou deixar você se destruir na mão do inimigo. Você vai ser uma ferramenta minha para resgatar a muitos que estão lá fora. Eu te digo: levanta, descansa, te põe de pé. Porque eu sou o Deus que chego com restauração na tua vida. Essa angústia que existe dentro de ti, eu te repreendo e digo para ti: eu sou o Deus que cuido e que Deus vos abençoe.